dia, meus amores. Vamos agora para a atividade de língua portuguesa. Vamos lá. Vamos utilizar muito da leitura. Então, vamos começar a nossa leitura. Curiosidade científica. Um predador gigante. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas. Naquela época, armados unicamente com pás, os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura, aproximadamente o dobro da sala da sua casa. A alimentação. Os ursos são onívoros, comem de tudo. O urso panda é, sobretudo, vegetariano. O urso polar é carnívoro. E o urso beiçudo só se alimenta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos se estiver em liberdade e de 35 a 40 em cativeiro. Ontem caçado, hoje protegido. O urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos, mas os grandes espaços selvagens e as montanhas frondosas onde vivem têm sido invadidas pelos seres humanos. Expulsos dos territórios e perseguidos por causa da sua pele, a população de ursos tem decrescido tanto nos últimos 200 anos que algumas espécies estão em perigo de extinção. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem protegidos. Esse texto é O Mundo Maravilhoso dos Animais. Aí a primeira pergunta diz: qual é o assunto desse texto? Aí a terceira pergunta, que a primeira pergunta é para ler, a segunda, qual é o assunto desse texto? Terceira questão. Segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia porque os ursos viviam longe dos seres humanos, eram bonzinhos ou eram gigantescos? Aí você vai marcar a opção correta. Na página 51, já diz: você sabe o que significa a palavra onívoro? Procure essa informação no texto e copia. Se onívoros são animais que comem de tudo, o que os animais vegetarianos e carnívoros? O que são animais vegetarianos e carnívoros? Se estiverem em dúvida, pode perguntar ao papai e à mamãe o que significa vegetariano ou pesquisar até no dicionário de vocês. Na sexta questão, pergunta: escreva do que se alimentam o urso panda, urso polar e urso beiçudo. Na sétima questão, pede: releia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender dessa informação. Um urso polar vive de 20 a 25 anos se estiver em liberdade e de 35 a 40 em cativeiro. Aí vocês vão explicar com suas palavras por que isso acontece. Porque eles vivem menos tempo na natureza do que em cativeiro. Na oitava questão, pergunta: por que o urso procura evitar os seres humanos? Nona questão: o que acontece com os lugares que os ursos viviam? Décima questão: por que os seres humanos se interessam em caçar ursos? Na página 52, 11ª questão: o que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? É porque essa espécie não existe mais, essa espécie corre grande risco de não mais existir, essa espécie está protegida da extinção. Você vai marcar a opção correta. 12ª questão: de acordo com o texto, existe hoje em dia alguma forma de proteção para os ursos? 13ª questão: o texto que você leu conta a história de um urso, faz propaganda de locais onde os ursos são protegidos, apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos. Você vai marcar a opção correta. E a última questão diz: é comum as crianças terem bichos de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Faça um desenho que o represente. A atividade de hoje é justamente de leitura e interpretação.
Vocês vão ler o texto novamente para poder responder as questões. Se tiver dúvida sobre alguma informação do texto, reler o texto para poder vocês responderem as questões propostas. Todas as respostas estão no texto. Só não estão no texto as respostas que são pessoais, que você tem que explicar com suas palavras o que você acha. Se você já teve, faça um desenho que represente. Então, essas respostas são pessoais. A resposta é individual, mas as outras respostas são de interpretação de texto. Então, as informações que você vai precisar vai estar no texto, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar no Zap ou perguntar no aplicativo, ó. Um beijo, meus amores. Não esqueçam de tirar foto das atividades do livro, das páginas do livro que vocês estão respondendo e mandar lá no aplicativo, na atividade, onde eu coloco lá as páginas do livro. Vocês fazem o passo a passo que a Proamanda já colocou no grupo dos pais, para poder tirar foto das páginas, porque aí eu posso ir corrigindo as atividades e vou dando feedback para vocês do que está certo, do que está errado, como é que vocês estão indo, porque fica muito complicado eu pegar o livro da mão de vocês. Tá certo, meus amores? Ó, um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Respondam a atividade com muita atenção, hein? Beijo.